Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 4 de junho, sábado da sétima semana, melhor dizendo, da Páscoa. Amados irmãos e irmãs, estamos concluindo este tempo pascal. Este é o último sábado da Páscoa, poderíamos assim dizer, aonde logo mais à noite já começamos a viver a vigília de Pentecostes, a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, concluindo assim esse tempo tão bonito, este tempo tão fecundo, o tempo da Páscoa. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se inclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é com certeza a continuação daquilo que ouvíamos ontem. Na sexta-feira de ontem, dia 3, onde a igreja celebrava a memória de São Carlos Luanga e seus companheiros, também a primeira sexta-feira do mês, o Sagrado Coração de Jesus. O Evangelho de ontem nos colocava diante do diálogo de Jesus para com Simão Pedro, aonde Jesus questiona por 3 vezes a Simão se ele ama a Jesus mais que os outros. Hoje nós temos então uma continuidade direta deste momento. Depois do diálogo que Jesus afirma e diz a Simão Pedro: segue-me. Então Simão olha para trás e vê São João, o discípulo amado, aquele que reinclinara sobre o peito de Jesus na última ceia. E então ele pergunta a Jesus, como nós ouvíamos: Senhor, o que será deste? Então Jesus diz:
Se eu quero que ele permaneça, se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Parece-nos até que Jesus está fazendo distinção de pessoas. Não, de modo algum. Hoje nós compreendemos o que isso quer dizer, o que isso significa em nossa vida, na vida da igreja. Sobretudo, são, como diz aqui o próprio São João, são os relatos, os escritos, aquilo que ele nos deixou como testemunho do próprio Senhor Jesus Cristo. O nome de São João, de fato, perpassa a história como um dos autores dos 4 evangelhos. E, sobretudo, amados irmãos e irmãs, olhando ainda para o evangelho de hoje, nós percebemos que Jesus enfatiza a Simão o convite. Tu segue-me. O que significa seguir a Jesus? O que significa seguir aquele que deu a vida por mim e por ti? O que significa se colocar a caminho no seguimento a Jesus Cristo? Segui-lo é com toda certeza amá-lo até as últimas consequências, amá-lo de todo o coração, testemunhá-lo a todas as nações. São Pedro, os apóstolos, os discípulos vão viver isto plenamente. Vão viver esta realidade sem hesitação. Vão dar testemunho de Cristo, seja pelo derramamento de sangue, seja por palavras, pelos escritos do Santo Evangelho. E aí nós percebemos, sobretudo no Evangelho de hoje ainda, que São João diz: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Primeiro, vamos lembrar que São João não derrama o sangue como os demais discípulos. Ele morre na prisão em Pátimos. Mas ele diz: o testemunho é válido. Por quê? Que testemunho é esse? O que configura? É importante lembrar que testemunho tem o mesmo sentido de mártir, martiria, derramar o sangue. Mas como contemplar isso em alguém que não derramou o sangue por Cristo? Ao menos, não visivelmente. Significa, sobretudo, aquele que foi capaz de amar. Aquele que foi capaz de ter um coração sensível ao amor a Cristo. E aí todos nós nos encontramos. Todos nós somos capazes de dar testemunho do Senhor. E como estamos vivendo este convite? Eu, de fato, sou capaz de viver a minha fé? Ou, muitas vezes, diante da realidade, da sociedade onde me encontro, eu procuro me esconder, eu procuro me ocultar, não tenho coragem de me expor, não tenho coragem de testemunhar a minha fé. Amados irmãos e irmãs, o Senhor nos convida a ser suas testemunhas no mundo. A palavra ainda nos diz que Jesus realizou muitos outros sinais, e se esses fossem relatados, nem todos os livros do mundo seriam capazes de conter. Olha, é importante tomarmos consciência. Esta afirmação não está para a ordem quantitativa, não é quantidade, mas sobretudo qualidade. Deixe-me me explicar. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e passou pelo mundo fazendo bem, realizando sinais, prodígios, trazendo vida de uma maneira única e singular, como jamais alguém havia feito. Certa vez, em uma discussão sobre como fundar a igreja, se não me engano, o professor Felipe de Aquino escreve
que Napoleão Bonaparte estava se expandindo, sendo reconhecido, e alguém que fazia parte de sua tropa chega: olha, conseguimos muita coisa, agora só nos resta fundar uma igreja. Falou isto, falou desta maneira. E então Napoleão Bonaparte diz mais ou menos estas palavras: para se fundar uma igreja é necessário duas coisas, das quais eu não tenho. Primeiro, morrer numa cruz. E esta primeira eu não quero. Segundo, ressuscitar ao terceiro dia. Essa segunda eu não posso. Portanto, deixe de lado essa história de criar a igreja, porque quem realiza esta graça é o próprio Senhor Jesus Cristo, não somos nós. Por que eu trouxe um pouco esse adendo? Sobretudo para perceber que aquilo que Jesus realizou em nossa vida e realiza hoje está para além da ordem temporal, para além daquilo que nós podemos enxergar, para além daquilo que podemos simplesmente sentir. Jesus é capaz de transformar tua vida, a minha vida. Se nós formos capazes de acreditar, se nós tivermos a loucura de confiar, Ele é capaz, Ele pode, porque Deus tudo pode. Ao menos, somente uma coisa Ele não é capaz: de deixar de te amar e de me amar. Por isso, amados irmãos e irmãs, aquilo que hoje ouvimos por meio desta palavra é verdade. Nenhum livro é capaz de conter aquilo que significa a vida de nosso Senhor Jesus Cristo neste mundo. Nós podemos estudar teologia, nós podemos nos aprofundar na liturgia, nós podemos buscar o conhecimento da Bíblia, mas nenhuma palavra é capaz de conter todo o sentido, todo o significado do Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude e que o Espírito Santo de Deus, que está para ser derramado sobre a nossa vida, abra o nosso coração e o nosso entendimento para acolher, amar e servir a nosso Senhor Jesus Cristo em sua amada igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.